Bom dia, bom dia, bom dia. O Desembaraxando 44 está começando e desejo a você mais do que um bom dia, desejo um bom domingo. Como é que tá o teu domingo aí? Como é que tá o lugar onde você mora aí? Aqui onde eu moro tá chovendo, tá nublado, enfim, tá chovendo aí? Você que está ao vivo, bom dia. Você que vai assistir essa live depois gravada, bom dia, boa tarde ou boa noite, beleza? Obrigado pelo apoio que você sempre nos dá. O Desembaraxando regularmente de segunda a sexta às 6 da manhã, mas sábado e domingo aí não dá, né? Sábado e domingo dá um pouco mais de tempo, então fazemos um pouquinho mais tarde, mas também não tem uma hora certa assim, tá? Para poder fazer. Mas obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado pelo apoio que vocês têm dado, pelo compartilhamento do conteúdo. E é isso aí. A gente é muito grato a todo mundo que está sempre dando esse apoio para nós aqui, através do Desembaraxando. Bem, eu sempre gosto de começar com algumas histórias, e histórias venéricas, histórias reais, né? Para aí chegarmos a uma reflexão. Eu não cito nomes, né? Quando são pessoas muito próximas, por questões de ética, né? Mas eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? O importante é uma questão assim que nos edifique e nos faz pensar. Bem, vou começar com uma história, uma mais antiga na minha vida. Eu lembro de um colega que tinha um filho, casado, tinha um filho, e ele estava para esperar a chegada do segundo filho. A esposa no hospital, a esposa estava lá, e houve algumas dificuldades, algumas complicações, e ambos ficaram internados mais tempo, mãe e filho. Uma situação muito difícil. Isso tem um bom tempo já, hein? Tem um bom tempo, acho que quase 20 anos aí, eu acho que é isso. E mãe e filho hospitalizados, aquela situação delicada, preces e orações sendo feitas, aquele pai com um filho mais velho que era pequeno, num desespero, num desconforto. Por momentos assim, falou-se até em estarem desenganados, né? E aí a vida foi tomando os rumos e mãe e filho deixaram o hospital são e salvos, né? E uma história que me chama a atenção, quando eles estavam deixando o hospital, toda a família feliz ali, deixando o hospital, o pai estava com o filho, não sei se era o filho que estava internado ou o filho mais velho no colo, não sei. Mas aí na hora que ele estava saindo do hospital, assim, ele vai até a parede, assim, o umbral da porta, alguma coisa parecida. E era uma parede de gesso, né? E gesso sempre tem aqueles quebradinhos, né? Ele vai lá e ele cutuca assim um pouco aquele gesso e ele arranca um pedacinho assim, aqueles pedacinhos que põe no bolso, né? E depois, quando ele arrancou aquele pedacinho, ele olhou bem para aquele pedaço de gesso e ele falou assim: esse gesso aqui vai ser para mim um memorial, um memorial. Toda vez que eu olhar para esse gesso, eu vou obviamente lembrar da situação que passei com meu filho mais novo, tudo que representou isso, mas também vou lembrar da vitória que alcançamos, né? Então aquele pedaço de gesso era um memorial de marcação, de lembrança de uma vitória obtida, de uma graça obtida, de um favor, de uma bênção, de um auxílio, de uma cura obtida. E mais, aquele pai teria aquele memorial não só para lembrar do que já venceu, até porque poderia lembrar sem o memorial, mas vamos lá. O memorial é para o segundo momento da fala dele. E toda vez que eu tiver numa situação delicada na minha vida, seja qual for a situação, eu vou olhar para esse pedaço de gesso e lembrar que um dia eu já passei uma situação muito difícil e eu venci, e eu aprendi, e eu cresci com aquilo. Então, se eu passei por tudo aquilo e estou aqui, eu posso passar por tudo agora que estou passando
e ter vitórias, e ter crescimentos, e ficar sustentado, e estar firme, e assim por diante. E essa história na época ecoou lá na cidade, né? Ecoou bastante assim. Não tinha quem não soubesse dessa história. Então, aquele pedaço de gesso virou um memorial para toda aquela família, acho que até pro garotinho. Hoje deve estar aí grandão já, e ele deve olhar para aquele gesso, ou se o gesso tiver perdido, mas o pai conta, a mãe conta, então toda vez que eu olhar para aquele gesso, eu vou lembrar o quê? Eu já venci antes. E se eu já venci antes, eu posso vencer de novo. Trazendo memorial, trazendo uma memória importante. A segunda história já é mais contemporânea, mais recente. Eu lembro de alguém que atendemos, né? E aí eu lembro desse alguém falando, né? Falando dos filhos, né? Os filhos pequenos, aquela coisa toda, a vida corrida, né? Não dava para fazer muita coisa, aquela agenda lotada, né? E aí um daqueles filhos pequenos, né? Ia fazer aniversário. E estava chegando o aniversário, e aquele filho fez um pedido bem especial. Ele não queria aquele aniversário que faz num salão de festas, aqueles que a gente conhece aí, que monta a parede, que monta a decoração, faz toda aquela montagem. Ele não quis o aniversário desse jeito, tradicional, né? Ele pediu para a mãe dele que a festa de aniversário dele fosse feita na praia. Olha que curioso, né? Então, ele queria na praia, ele queria fazer na areia, montar todo aquele cenário do caramba lá, né? E aí a família se organizou e foram à praia. E eu lembro quando a pessoa contava isso lá nas sessões, né? E contava da alegria do filho de ver aquele cenário montado em cima da areia, e montado ali, compraram um bolo, compraram um salgadinho. Até os outros irmãos que não estavam fazendo aniversário tiveram uma baita emoção com aquilo, né? Então, algo tremendo isso. E aí, naquele dia, aquela mãe falou para mim assim: ah, Baracho, isso aqui foi para poder gerar uma memória no nosso filho. Ele nunca vai esquecer isso. Acho que ninguém vai esquecer isso, né? Ninguém esquece. Então, tanto na situação primeira do pai que eu contei, com o filho enfermo, e a situação agora do aniversário, nós vemos o quê? Situações de memórias que foram geradas, memórias que foram criadas, né? Memoriais, ter aquelas lembranças específicas da vida. O nosso cérebro, né? A gente bem sabe disso. Ele não dá conta de ficar lembrando de tudo que a gente fez no passado. Tem coisa que a gente vai guardar mais por uma questão afetiva, uma combinação de vivências ali que fixa a memória na gente, a gente vai lembrar, seja uma coisa boa, uma coisa ruim e aquela coisa toda, né? O meu filho atualmente ele está viajando, ele está no Recife lá fazendo as coisas dele. E ele está hospedado no hotel, olha que coincidência. Ele está no mesmo hotel hospedado que eu e a minha esposa nos hospedamos na lua de mel 24 anos atrás. E o interessante, ó, ninguém falou nada, até porque eu não sabia. O hotel ele sabia, mas ele não sabia o que eu vou contar. Aí ele foi contar lá pra gente o quarto que ele está hospedado. O quarto é o 910. Eu não lembrava que quarto que estávamos na lua de mel. Eu fui olhar lá, eu tenho tudo gravado em DVD, aquelas coisas, né? Aí eu fui olhar, nossa, eu com a minha esposa estávamos no 909. Eu mandei para ele o vídeo, eu filmei assim a tela do computador e mandei para ele. Ele, pai, é a porta do lado aqui do quarto que eu tô. Ele filmou assim, ele comentou no hotel que os pais dele tiveram lá 24 anos atrás e blá blá blá. Olha que interessante essas coisas, né? Então fui curioso. Meu filho está lá agora, e tá uma chuva lá em Recife, ele tá me falando uma chuva, vai chover o tempo todo lá, mas interessante. Aí eu fui olhar, falando de memórias, tá? Aí eu fui olhar essas gravações que eu fiz para poder mandar pro meu filho alguma coisa, e eu vi uma imagem lá que eu gravei na época, eu gravei toda a lua de mel com aquelas câmeras, né, que nem tem mais hoje, né? E eu vi a imagem que eu filmei o hall do hotel. Perdão, a minha esposa estava filmando o hall do hotel, comentando assim as coisas da época, e ela filma eu sentado ali num sofá,
todo assim, socialzinho, vestido, nem me visto daquele jeito mais, né? A gente muda, né? E aí eu tava lendo um jornal, e a minha esposa comenta assim, olha, meu esposo, recém-casado, tá lendo um jornal e não sei o quê. E eu olhei aquela cena, de eu lendo o jornal, e eu falei assim, nossa, eu não lembro disso. Eu não lembro de eu ter tido esse quadrante de vivência ali, sentado naquela poltrona do hotel e lendo aquele jornal. E eu olhei assim, e você fala, eu não lembro que eu fiz isso. Outras coisas da viagem eu lembro, mesmo sem ver o DVD. Por que eu estou contando isso? Fiz esse desvio aqui um pouquinho, né? Mas para mostrar que a nossa cabeça, que o nosso cérebro realmente não dá conta de lembrar de tudo, né? Aí vemos que a psicanálise, a questão dos conteúdos recalcados, os conteúdos que ficam escondidos e outras coisas mais, né? Nós não lembramos de tudo, mas tudo está na nossa mente. Algumas coisas vêm à tona, outras coisas não vêm à tona. Mas a importância das memórias, eu vou ser redundante agora, né? A importância das memórias é uma coisa muito importante. É interessante isso. E a vida é feita de momentos, né? A vida é feita do registro de momentos, assim. Nós estamos o tempo todo registrando momentos, nós estamos o tempo todo filmando as coisas ao nosso redor. Nem todas elas vão estar gravadas, né? Nem todas elas serão de fácil acesso, de lembrança. Só que assim, esses momentos vão gerando memórias boas ou ruins também, né? A gente não vai ter memoriais tão somente bons, né? A gente vai ter lembranças ruins. Tem lugares que eu não quero ir, porque me lembra outras coisas. Tem coisas que eu não quero me conectar. Então também tem isso, né? Faz parte do pacote também ter memoriais ruins, né? Mas eu quero falar dos memoriais bons, né? Que é importante termos os memoriais bons, né? Porque assim, tanto na história do pai com o filho hospitalizado e a história da mãe que fez o aniversário do filho na praia, em ambas situações nós temos a geração de memórias. Memórias afetivas, memórias que dão um gozo, memórias que trazem bem-estar. E no caso do hospital do pai e do filho, memórias que fortalecem a confiança na vida, a confiança em Deus, a confiança nas pessoas, a confiança em si mesmo, a confiança, a esperança, né? Assim, estamos em dias os quais a esperança está tão abalada, né? Aliás, não é de hoje, né? Não é de hoje que a gente fala de crise, de abalos, né? Mas parece assim que tá tão difícil viver, parece não, tá muito difícil viver. Você vê assim as estruturas todas abaladas, tá difícil confiar, tá difícil. Parece que o bem é uma coisa de idiota e fazer o errado, o seu espertão é uma coisa legal, né? É o que a gente já tá ouvindo e cansado de ouvir, cansado de ouvir. Então, é importante que nós cultivemos boas memórias, que tenhamos bons memoriais. Você tem memoriais bons? Memoriais que sustentam você? Memoriais que nas horas que você mais precisa de um sustento, de alguma coisa que faça você levantar a cabeça e que faz você levantar a cabeça porque lembra daquilo, porque resgatou aquele momento que você viu que a vida valeu a pena, aquele momento que você viu que, pô, foi demais aquilo, eu superei, eu nem imaginava que conseguiria superar aquilo, e eu superei. Então, se eu superei aquilo naquela época, eu posso superar isso agora, porque a nossa mente, pessoal, em dadas situações, ela se porta como se eu nunca tivesse vencido, como se eu nunca tivesse passado por aquilo. É claro que cada situação é uma situação diferente, né? Até falamos aqui em Desembaraçando os Passados, né? Em lives passadas, naquela questão da filosofia lá, né? A pessoa passa dentro de um rio, mas se ela passar de novo, ok, não é o mesmo rio e não é a mesma pessoa. A gente sabe disso. Só que ainda que as coisas não sejam exatamente iguais, as situações não sejam exatamente as mesmas, mas vem na nossa cabeça uma ideia de que eu nunca passei por aquilo, que eu nunca vi algo semelhante, e eu já vi sim, eu já passei sim, e eu venci sim. E até mesmo quando eu não venci, até mesmo quando eu fiquei mais prejudicado, vamos pensar assim, mas eu tenho um registro, que mesmo que na época lá eu possa não ter dado tanta conta,
posso não ter caminhado tão bem, o resultado pode não ter sido o que eu esperava, mas se eu estou face a alguma situação com semelhança agora, ou nem tanto assim, eu resgato alguma coisa, para pelo menos eu ter uma postura diferente, para pelo menos eu pensar diferente agora, para pelo menos eu ter uma outra maneira de lidar com a situação. Então isso tudo tem a ver com a questão de resgatar o memorial. Boas memórias, memoriais que nos fortalecem, memoriais que me faz lembrar que eu já consegui, memoriais, enfim, que eu vejo alguma coisa importante, né? Aquela coisa, mesmo que o rito, a pessoa não sejam mais os mesmos, mas eu passei por aquilo. A gente vê muito na terapia as pessoas falarem que não tem lembranças da infância. Vários motivos para não lembrar da infância como um todo. Ninguém talvez vai lembrar de tudo, né? Mas você vê pessoas que têm assim verdadeiros apagões em relação à infância. E podem ser por questões traumáticas que geraram bloqueios de memória, ou até mesmo um mecanismo de defesa para não acessar a memória ruim. Aí sim, até nisso nosso corpo se protege, né? A gente se defende para não acionar um memorial ruim, mas tem hora que ele vem, que atrapalha, que nos prejudica, e é complicado pra caramba, né? Mas também existe bons memoriais. Eu fico pensando naquele garotinho que a mãe fez a festa de aniversário na praia. Aquilo marcou muito ele. E com certeza ele vai lembrar sempre daquilo. Aquilo será sempre celebrado. Mas quantas crianças, por vários fatores da vida, de problemas, de lutas, de perdas, não tiveram esses bons memoriais, né? Então tem pessoas que fazem questão que o passado fique mais ainda no passado, porque não vale a pena. Mas tem passado que vale a pena trazer. Então, é que hoje, esse nosso mundo de um bombardeio de informações, a gente é levado para olhar para tanta coisa, é levado a assistir tanta coisa, a acompanhar tanto conteúdo, e muitos desses conteúdos vão gerando na nossa cabeça memoriais que não são bons, não são bons. Sabe aquela história da criança pequena que já é exposta a conteúdos com muito brilho, com muita coisa, com muito barulho, ou até um tom de terror, de periculosidade, do bicho, do fantasma, que durante o dia ela assiste dando risada, ela quer ver mais, ela assiste com uma alegria, mas quando vem a noite e as defesas do ego se baixam, aquilo que parecia tão prazeroso, tão alegre, aquilo vira um terror na cabeça da criança, aquilo vira uma coisa que assola, que dá medo, que dá um registro totalmente negativo. Então, até como pais, nós temos que observar que tipo de situações a gente está proporcionando aos nossos filhos no campo das memórias. Que memórias os nossos filhos estão tendo? Memórias importantes que serão um sustentáculo para a vida depois dele, no atual momento que já estão e no futuro também. E é claro, né, a gente não consegue de tudo nos livrar dos maus memoriais, dos memoriais ruins. É claro, eles fazem parte. Na nossa vida não é tão somente momentos bons. Tem momentos ruins, é claro. Só que nos dias de hoje, aliás, já há um bom tempo, né? Ter uma mente da melhor maneira possível é uma questão de sobrevivência, sim ou não? Pensar bem nos nossos dias, não estou nem falando de terapia, de fazer terapia, enfim. Mas estou falando de ter bons pensamentos. Nos dias de hoje, é um artigo de luxo. Cultivar memoriais bons é um artigo de luxo, é uma questão de sobrevivência. E para que possamos ter memoriais bons, nós temos que cultivar um negócio chamado presença. Presença. Nós não estamos tendo presença nas coisas. A nossa vida está tão no piloto automático, tá tão na correria, tá tão na loucura, né? A gente não dorme direito, não alimenta direito, não exercita. A gente vai indo assim, né? A gente não tá vivendo, a gente tá existindo. E aí, quando a gente para um pouquinho para olhar a nossa vida, a gente fala assim: eu não percebi que aconteceu isso. Eu não percebi que estava do meu lado acontecendo aquilo. Porque nós estamos vivendo no piloto automático. E quanto mais piloto automático, menos memoriais bons, principalmente,
e menos presença. Como que é você em relação à presença? Nós não precisamos de mais tempo. O pessoal fica falando aí, eu quero mais tempo, eu preciso de mais tempo, eu não estou dando conta, 24 horas é pouco para mim. A questão não é mais tempo, a questão é mais presença. Nós precisamos ter mais presença na vida. Em cada quadrante de vivência da vida, de 5, 10, meia hora, nós precisamos ter mais presença. As nossas crianças já vêm de um modo que elas não têm presença. Os adultos não conseguem ter presença. Os jovens não conseguem ter presença. Aí a gente vai de um jeito assim que tem que ocupar as pessoas, né? Ocupar com um monte de coisa. E parece que ficar sem fazer nada é uma coisa ruim. Aí a criança vem e fala assim, eu não tenho o que fazer, tá chato. Vem um adolescente, não tem o que fazer, tá chato. Essas horas do não ter o que fazer são horas que podemos cultivar a presença. Vamos parar um pouco então. Não ter o que fazer é ter o que fazer sim. É um tempo de olhar para si mesmo, é um tempo de ter essa presença consigo mesmo, é um tempo de conectar-se consigo mesmo. É um tempo de observar as memórias que nós temos, né? Assim, é tempo para isso. Só que esse nosso mundo de piloto automático não está nos permitindo ter vivências. Aqui perto de casa tem um gramado assim, muito grande assim, que nas tardes dos dias, ainda mais no final de semana, as pessoas vão ali, elas sentam, elas colocam uma toalha no chão, fazem um piquenique. É bonito de ver isso. Então você vê ali que as pessoas estão gerando momentos, estão gerando memoriais, estão assim forjando boas lembranças, boas vivências para ser sustento nas horas mais difíceis. Sabe aquela história? Tem uma história, acho que é da formiga e do grilo, ou da cigarra, quem estiver vendo aí me corrija, enfim. Mas aquela história de que ia chegar o inverno, né? Ia chegar um momento de muita falta de alimentação, dificuldades, as árvores secando-se, não tem recurso, e a formiga trabalhando, e a formiga trabalhando, e a formiga indo atrás, se preparando, e o outro bichinho lá só cantando, pulando, fazendo festa, e alertavam, né? Vai atrás do seu, gerem memoriais de alimentação. E aí quando veio o frio, o inverno rigorosíssimo, a formiga estava bem protegida, estava quentinha, estava lá na sua casa, e o outro serzinho, o grilo ou cigarra, sei lá, estavam passando frio. Então, nós precisamos criar memoriais. E esse nosso mundo com tantas distrações que dão gozo, que nos dão prazer, né? É muita coisa que encanta os nossos olhos, mas temos que ter discernimento e atenção quanto a isso, né? Essas coisas, não estou dizendo que de tudo são péssimas ou horríveis, né? Só que elas podem estar me impedindo e fazendo eu tirar minha atenção do mais importante, criando memoriais. Aí quando a pessoa precisa resgatar alguma coisa que ela tem nela, ela não tem nela. Aí você vê uma criançada tão nova já, com crises de ansiedade, né? Isso era uma coisa impossível no consultório anos atrás, né? Quando eu falava de ansiedade, você falava de um adulto com uma vida muito complicada, com muita coisa, muita exigência. Hoje você vê crianças com ansiedade. Hoje você vê jovens com crises severas de ansiedade, jovens que não querem sair de casa, jovens que temem a relação com o outro. Então você vê tanta coisa acontecendo aí, porque realmente a pessoa não está criando memórias, não está criando memoriais, não está tendo esse acervo importante na sua vida, esse acervo que gera resiliência, esse acervo que gera fortalecimento, bons pensamentos, ainda mais nas horas mais difíceis, quando a pessoa precisar acionar. O que temos no nosso memorial que eu aciono e me ajuda? Eu tenho aquele acervo, aquela biblioteca de memórias, aquela biblioteca de conceitos, né? E criar memórias não é tão somente indo na praia ou pegando o gesso do hospital para lembrar que foi curado, mas até
o conteúdo que nós consumimos, né? O que nós consumimos de conteúdo é importante também para gerar memoriais, né? O que nós estamos lendo? O que nós estamos escutando? Com quem eu estou andando? Quem são as minhas influências? Quem são as pessoas que eu gosto de seguir, né? Quem são os meus heróis? Né? Aquela música falava dos meus heróis morreram de overdose, né? Quem são os meus heróis? Né? Num mundo hoje que parece que as referências estão tão assim frágeis, né? E quando tem são referências negativas, né? Referências para os jovens aí que você fala, meu Deus, isso é referência? Isso vai criar memorial? O negócio está complicado. Então é interessante também observar isso. Para que eu tenha memoriais, é interessante observar com que eu estou me abastecendo. E aquilo que eu me abasteço, nas horas difíceis, isso me ajuda ou me atrapalha? Porque tudo isso vai criar memórias, vai criar o chamado memorial, né? Então, nas horas difíceis, estou com a minha colinha aqui, nas horas difíceis, o nosso alerta fica muito acionado, né? As emoções ficam superiores. E assim, e a razão, ela fica meio de lado, esquecemos muita coisa boa, fica de lado. E aí, cadê os registros importantes da nossa mente? Cadê os registros da nossa mente? Ainda ontem no Desembaraxando falávamos sobre isso, né? Que nós podemos ser o nosso próprio obstáculo. Nós não temos que ser o nosso obstáculo, nós temos que ser o caminho. Nós temos que ser o caminho. E ter memoriais, e ter boas memórias, não são só boas memórias, mas ter boas memórias também é o combustível para nós sermos o caminho em vez de nós sermos o obstáculo. Então, começando aqui a fechar essa ideia, então realmente a vida ela deve ter os seus memoriais. Nós temos que cultivar memórias, nós temos que criar memoriais, porque a vida por si só, com tanta luta, já nos oferece memoriais horríveis, que aparentam serem nossos amigos, que aparentam ser para nos ajudar, mas só estão nos adoecendo. Nunca uma geração foi tão ansiosa como a nossa, nunca uma geração foi tão deprimida como a nossa, nunca uma geração teve tanta busca por auxílios medicamentosos como a nossa, né? E não só medicamentosos, auxílios de terapia, auxílio de tanta coisa, porque realmente o negócio não está fácil. Porque estamos no piloto automático e amanhã eu vejo, amanhã eu vejo, amanhã eu vejo, amanhã pode não vir. Então é importante nós pensarmos nisso. Quais são os meus memoriais? Quais são as memórias, né? Voltando ao começo da nossa conversa, quando aquele pai que eu citei deixou o hospital com o filho nos braços, depois de tantos dias desenganado, o pai, a esposa e o filhinho, e aquele pai tira um pedaço do gesso do hospital, ele falou o quê? Toda vez que eu olhar para esse gesso, eu vou lembrar que eu venci. E lá numa outra situação difícil, eu vou pegar esse gesso e vou lembrar, se eu venci antes, eu posso vencer de novo, eu posso ir melhor de novo. E na situação da praia, quando aquela mãe fez a festa de aniversário para uma criança na praia, morando longe da praia, também criou memoriais bons naquela criança. Já passou da hora de criarmos memoriais bons. Já passou da hora de criarmos boas vivências, boas experiências, para que nos gerem reservas emocionais e de memória que nos sustentarão nos momentos da vida que virão à frente aí, e muitos deles difíceis. Tenha memoriais bons e que eles façam a diferença na sua e na nossa vida. Obrigado pela sua companhia nesse Desembaraxando chuvoso aqui na minha região. Tenha um bom domingo, tenha um bom dia. Se você perdeu o começo aqui do Desembaraxando, volta depois. Vai estar gravado aqui no meu Instagram. Essas lives do Desembaraxando ficam também gravadas no meu YouTube e no meu Facebook, mas elas só acontecem aqui no Instagram, tá bom? Segunda a sexta, 6 horas da manhã, e sábado e domingo um pouquinho mais tarde. Tá bom, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês aqui. E se você lembrou de alguém aí que você fala assim, pô, legal seria essa pessoa ver esse conteúdo do Baracho aqui, mostra pra ela.
Compartilha com ela, ou você compartilha no seu Instagram esse momento aqui, compartilha. Vamos propagar e que possamos ter memoriais bons que nos sustentam. Maravilha? Beijo no coração, obrigado, bom domingo e até o próximo Desembarachando.